Palavras de Lotes, um programa do Centro Científico e Cultural de Macau com a Rádio Freguesia de Belém. Um programa para escutar de olhos abertos e bem postos nas obras literárias, no qual os autores vão abrindo o leque das suas perspectivas sobre o Oriente, a China e Macau. Temos o gosto de ter connosco hoje aqui na Rádio Freguesia de Belém, Dora Gago, uma ilustre escritora que vai abrir o programa Palavras de Lotes. Dora Gago é uma escritora premiada, é uma escritora notável, mas ela não é apenas uma escritora só, ela é também, tem uma faceta académica e foi diretora interina do Departamento de Macau. Foi aí que nós nos conhecemos, enquanto ela esteve em Macau a dar aulas, primeiro como professora assistente, depois como professora associada e depois como diretora também do Departamento de Português da Faculdade de Letras da Universidade de Macau. A Dora tem, de facto, uma obra notável, agora como escritora. Dos muitos títulos, eu apenas vou distinguir A Sul da Escrita, Prémio Nacional do Conto Manuel da Fonseca 2006, As Duas Faces do Dia, menção honrosa do Prémio Literário Flor Bela Espanca 2003, Travessias, Contos Migratórios 2014, A Matéria dos Sonhos 2015, Floriram por Engano as Rosas Bravas 2022, As Palavras de Nómadas de 2023 e tanto Floriram por Engano as Rosas Bravas como As Palavras Nómadas fazem parte de uma trilogia que culmina aqui com As Flores de Cinza. E é justamente a propósito destas Flores de Cinza, já na sequência das Palavras Nómadas e do Prémio Ondina Braga para a Literatura de Viagens que foi arrecadado em 2023, é para estas Flores de Cinza que nós hoje vamos ter particular atenção. Quanto à Dora, como pessoa, não com voz poética, mas como pessoa, nasceu em 1972 em São Brás de Alportel, à sombra das amendoeiras em flor e embalada pelo canto dos papafigos. Ela é, de facto, uma escritora notável. Como escritora distingue-se o seu sentido de humor, como poetisa já não é esta faceta humorística que sobressai, mas é mais uma faceta compenetrada, melancólica, muitas vezes triste, e é de facto essa complementaridade é muito interessante entre a sua parte da escrita, a prosa e depois o seu lado poético. Antes de mais, quero agradecer muito este convite. É para mim uma grande alegria e uma grande honra inaugurar esta nova série de programas que ainda por cima tem um título tão bonito, não é? Palavras de Lotes e tão sugestivo. Ora bem, a Dora esteve por 10 anos em Macau. E estes 10 anos, eu posso perguntar que foi entre 2012 e 2022, estes 10 anos abriram-lhe os horizontes, quando foi para lá e teve lá estes 10 anos, sentiu os horizontes mais rasgados, mais amplos, mais abertos? Sim, sem dúvida. Macau para mim foi um desvendar muito grande de horizontes, de mundos, de culturas. A todos os níveis, a nível profissional, não é? Com a carreira académica que tive possibilidade de lá fazer, mas também e muito especialmente a nível da escrita. Porque Macau é realmente um lugar único no mundo, é um ponto, é ali um enclave onde se juntam uma série de culturas e para onde desaguam muitos mundos diferentes. Não quer dizer que vá recorrer àquela ideia de ser ali a plataforma de encontro. Muitas vezes esses mundos se calhar até nem se encontram assim tanto, até podem existir apenas paralelamente. Mas a verdade é que conhecer a sua existência e conviver com eles faz-nos crescer muito, faz-nos amadurecer muito. Eu senti isso em Macau e faz-nos ver também toda a diversidade que existe, não é? Todos os mundos, todas as culturas que existem, toda a sua riqueza. Depois, por outro lado, Macau também
é um lugar de onde se pode viajar. E de onde se pode viajar para os mais diversos pontos da Ásia, não é? Nomeadamente ali do Sudeste Asiático, e essa foi outra oportunidade muito boa que eu fui aproveitando, não é? De conhecer também os países à volta, não é? Como a Tailândia, o Camboja, a Malásia, a Indonésia, a China, não é? E tudo isso. Por isso, eu creio que Macau foi realmente, esses 10 anos foram realmente determinantes, não é? E o primeiro fruto disso foi esta espécie de trilogia que começa com os contos de Floriram por Engano as Rosas Bravas, depois vai para as crónicas, não é? De Palavras Nómadas, onde se juntam não apenas Macau, também os outros locais por onde passei, as passagens pelos Estados Unidos e, muito particularmente, como ponto de partida, o Uruguai, onde vivi em 2001 e 2002. E depois, então, há este terceiro livro de poesia, que é o Flores de Cinza. E já agora que me fala destas andanças que Macau proporciona, justamente essas saídas que Macau proporciona, eu não posso deixar de chamar a atenção dos ouvintes para Palavras Nómadas de 2023, onde justamente nós vemos esta saída, este encontro de vários mundos a partir de Macau e até antes de Macau a passagem pela América do Sul. E também a importância de Macau como ponto de encontro agora de dentro entre comunidades, como disse muito bem, paralelas, a cidade cristã, a cidade chinesa e tantas outras cidades que acabam por não se cruzar, mas que coexistem paralelamente. A Dora esteve em Macau em 2020, entre 2020 e 2022, portanto, desde 2012 até 2022, e apanhou a pandemia em Macau. E eu pergunto, como é que foi viver a pandemia num dos pontos mais povoados do planeta? Acho que é mesmo o local com mais densidade populacional do mundo. Como é que foi viver essa experiência de viver a pandemia em Macau? Sim, é verdade, pelo menos consta que é o local do mundo com maior densidade populacional. Foi também aí uma experiência verdadeiramente sui generis. Para já, a política da Covid-0 da China foi extremamente rígida, não é? Durante 2 anos, desde o início, e a pandemia começou lá antes de chegar à Europa, não é? Desde o início do ano do rato, em janeiro, não é? No final de janeiro, fechou tudo, quando aqui ainda não se sabia se a pandemia chegaria ou não, não é? Portanto, nós lá já estávamos com todas aquelas medidas rigorosas, ficou proibida a entrada de estrangeiros, as ligações com o exterior também foram cortadas e depois havia medidas de controle interno muito rigorosos. Por exemplo, todas as manhãs, antes de sairmos de casa, nós tínhamos que preencher um inquérito, a dizer que não tínhamos febre, que não tínhamos tosse, que não espirrávamos, não tínhamos tido contacto com ninguém infectado, não saímos de Macau, etc, etc. E essas respostas geravam um código verde que nós tínhamos que mostrar em todos os locais onde íamos, desde a entrada no autocarro, a biblioteca da universidade, a zona das salas de aula, a entrada nos nossos próprios prédios, não é? Onde também nos era sempre medida a temperatura. Em todo o lado nos era medida a temperatura. E foram realmente medidas muito, muito rigorosas. Bastava, por exemplo, que houvesse um caso para que toda essa zona fechasse. Ficava tudo completamente fechado e pronto, eram realmente... Era difícil, foi um período sim, difícil. Foi realmente um período... outra questão, para além de ficar a zona toda fechada, por exemplo, bastava um caso num bairro para que todo esse bairro fechasse, toda a população era obrigada a fazer teste, portanto havia a obrigatoriedade dos testes massivos durante 24 horas, portanto os 700 e tal mil habitantes de Macau tinham que ser testados num período de 24 ou 48 horas, que era assim uma autêntica loucura. Normalmente eram 48 horas intensivas, portanto os testes não fechavam e as pessoas tinham que ficar ali nas filas, não é? Durante
para conseguir, havia vários pontos e eram realmente testadas, não é? Depois, os residentes que saíssem, quando regressassem, tinham que fazer quarentenas rigorosíssimas, que chegaram aos 28 dias fechados no hotel. Portanto, a quarentena era no hotel, não era sequer em casa. E eram testados quase diariamente durante esses 28 dias. Complicado, foi realmente um tempo difícil, mas a verdade é que em 2022 depois regressa a Portugal e considera Portugal este regresso uma segunda oportunidade, como nós dizemos nos filmes romanticamente, agora há uma segunda oportunidade na minha vida. Considerou o regresso a Portugal uma segunda oportunidade? Bem, o regresso a Portugal acabou por ser o palco para uma reconstrução, não é? Realmente uma reconstrução da vida, não é? E tudo aquilo que vivi durante a pandemia, confesso que impulsionou muito este regresso, não é? Cheguei a um ponto em que achei que tinha que decidir entre a carreira ou a vida, não é? E acabei por escolher a vida, não é? Apesar da carreira lá estar a correr muito bem, não é? Mas eu vi que a carreira académica, digo, não é? Por outro lado, também me interessava mais investir na escrita. E em Macau eu não estava a ter essa abertura porque a carreira académica era muito exigente. Muito mesmo. Eles são extremamente exigentes com a carreira académica, isso não há dúvida nenhuma. E os contratos que tive foram realmente muito exigentes, não é? Basta dizer que o contrato como professor auxiliar determinava que no final de 5 anos ou era promovida a professora associada ou seria despedida, não é? E o que exigiam em termos de publicações é mais do que exigem as universidades americanas. Falo, por exemplo, de Harvard e de coisas do género. Era realmente muito exigente. Muito exigente. É verdade. Diga-me uma coisa, em termos zodiacais, do ponto de vista da literatura, quais são os animais que lhe dão sorte? Foi para Macau no ano do dragão? Veio para Macau no ano do tigre? Quais são os animais do zodíaco que lhe dão mais sorte como escritora, agora que está a desenvolver, que está em Portugal e a desenvolver o seu lado mais poético, mais literário? Quais são os animais do zodíaco que têm beneficiado ao longo dos anos? Bem, eu sou rato. O que é fantástico, é o primeiro animal do zodíaco e é extremamente esperto, astuto, inteligente, senão não teria sido o primeiro animal do zodíaco. Num zodíaco que tem dragões, tigres, búfalos, serpentes, mas o rato foi o primeiro. É verdade, e curiosamente foi o que trouxe a pandemia, não é? Foi precisamente o ano do rato, mas que até bate, enfim, não é? Os ratos sabemos que transmitem doenças, não é? Neste caso. São rápidos, trazem tudo de bom, às vezes vêm algumas coisas mais negativas. É isso. Mas isso não significa que de facto não sejam os primeiros. É verdade, sim. Portanto, foi o primeiro a chegar lá à reunião do Buda, não é? Foi realmente o rato. Sinceramente, não sei muito bem. Pronto, sabe-se que os ratos têm sorte com dragões, não é? E com macacos e com, acho que é búfalos. É bom. Eu garanto que o signo de búfalo é muito bom porque é o signo da minha filha e da minha neta. Pronto. Não poderia ser melhor. E portanto, não, e são de facto, e são muito flexíveis e muito trabalhadores. Uma característica dos ratos é que são extremamente trabalhadores. Todos os meus amigos e familiares que eu tenho ratos são do signo rato, são de uma capacidade de trabalho invulgar, de maneira que é muito bom. É um signo, por certo, muito bom. Tem um lema que eu considero interessantíssimo, porque, dado o meu background da filosofia, diz-me, vai buscar um lema de Descartes, um princípio cartesiano fundamental para nós, os de filosofia, que é o penso, logo existo, e transforma-o em perco-me, logo existo. Este é o seu lema cartesiano, porquê? Bem, é o meu lema cartesiano devido à minha completa falta de orientação, não é? A minha completa desorientação que me acompanha a cada momento, não é? Do meu dia. Mas é uma desorientação orientada para o essencial.
Porque isso acontece a muitos cantores, músicos, pintores. Porquê? Porque estão concentrados no essencial, ou não? É uma forma realmente muito positiva e muito bonita de ver a questão. Pronto, se calhar devo pensar nisso. Portanto, como é o estar concentrada no essencial. É o estar concentrada no essencial. A verdade é que, havendo duas, eu perco-me em qualquer sítio, e havendo duas ruas, eu tomarei seguramente a errada. O que é fantástico. É claro que permite conhecer novos caminhos. Sim, permite conhecer novos caminhos, leva-se o triplo do tempo. Outra coisa que eu digo é que isto é a prova de que a Terra é redonda, não é? Portanto, como a Terra é redonda, chega-se ao sítio, leva-se muito tempo a chegar. Portanto, eu acho que isto também vai contra agora as teorias, não é? Assim, um bocado loucas que andam aí dos terraplanistas, não é? Pronto, não. Eu contrario isso. Não, é de facto perder-se para se encontrar, não é? Como diz de uma forma muito poética e muito bonita, em palavras nómadas. Eu perco-me para me encontrar, e de facto é isso. É um outro modo de estar que, por acaso, sucede a muitos artistas e a muitos autores, porque realmente, enquanto estão a pensar numa coisa, esquecem-se tudo o resto. Flores de Cinza remata a trilogia declarada, portanto, a trilogia dedicada a Macau. As outras duas floriram, por engano, as Rosas Bravas e Palavras Nómadas. Haverá, além desta trilogia, no futuro, a possibilidade de surgir aqui um quarteto em termos musicais, ou seja, uma quarta obra que vá compor esta, e já não é trilogia, então poderá haver essa possibilidade? O que acontece é que a quarta obra já agora, para esclarecer um bocadinho esta ideia da trilogia. A ideia da trilogia foi, no fundo, posso dizer, escrita foi referida pela Maria João Cantinho no prefácio do Palavras Nómadas. Do Flores de Cinza, no prefácio do Flores de Cinza. Ao ler o prefácio, eu achei que aquilo fazia todo o sentido. Portanto, eu não comecei a escrever os livros a pensar, vou fazer uma trilogia sobre Macau. Foi algo que aconteceu. E ao ler o prefácio, eu senti que fazia todo o sentido e adotei um pouco essa ideia da trilogia, que depois foi-se propagando, não é? Faz sentido porque esta trilogia faz sentido porque foram 3 livros para além de estarem enraizados em Macau, uma grande parte deles foi escrita durante esses anos de Macau. No caso do Floriram, por engano, as Rosas Bravas, ele foi integralmente escrito em Macau. Palavras Nómadas teve uma parte que foi escrita em Macau, outra que depois eu já escrevi cá, não é? O Flores de Cinza foi também integralmente, praticamente todo ele escrito em Macau. E, no fundo, eles mostram abordagens diferentes e mostram uma tentativa de compreender Macau. De compreender e, no fundo, de ir estruturando esse conhecimento, de ir incorporando e estruturando esse conhecimento. No Floriram, por engano, as Rosas Bravas, muitos dos contos, para além da homenagem, não é, que o título faz ao Camilo Peçanha, não é? E é um poema do Camilo Peçanha, da Clepsydra, que me marcou muito. Foram formas foi esse primeiro olhar e essa primeira apreensão. Muitos dos contos se baseiam em notícias de jornais de Macau, outros em situações que eu conheci, por exemplo, através de viagens. Portanto, é um conjunto de contos que parte de um primeiro olhar sobre Macau, embora termine depois nas dúvidas entre o regresso e, portanto, o último que remata foi realmente escrito no final e o fim foi alterado várias vezes. O Palavras Nómadas foi um pouco uma forma de unir várias fases, vários momentos da minha vida, tendo também como grande ponto Macau. O Flores de Cinza é quase como se fosse uma autobiografia íntima, muito, muito subjetiva, de onde emerge muito, por exemplo, os sentimentos de solidão, porque Macau é um lugar onde nos podemos realmente sentir muito sozinhas.
por vários motivos, pela distância geográfica, pelas barreiras culturais, portanto, por vários motivos. É também nisso um lugar especial. Vê-se isso bem, peço desculpa de interromper, mas vê-se isso bem no poema O Oriente, em que diz a respeito da solidão, portanto, a voz poética, não é tanto, a voz poética diz a respeito da solidão, falar-te e falar-te de uma solidão a cortar mais que todos os punhais. Isto realmente nota-se que, de facto, eu sei o que é que está a falar, porque do tempo que nós também tive 10 anos em Macau, mas entrecortados, mas há de facto um sentimento de solidão que sobressai. Trabalha-se muito, trabalha-se extraordinariamente, sai-se, tem-se convívio, mas há ali momentos de solidão radical, não é? Sim. Porque estamos longe da nossa terra, da nossa família, portanto, das nossas raízes, e há momentos de solidão muito radicais. Aliás, diz também referente, tem 2 poemas no Florir, por engano, não é no Florir, é nas Flores de Cinza. Está dividido em 3 partes, não é? Exílios, permanências e regressos. Nos poemas relativos tanto em permanências como em regressos, há um poema Abandono, e com o mesmo título, ou seja, Abandono. E de facto nota-se que e há também no poema Ficar uma referência à saudade, a saudade em que é permanecer-se agarrada ao solo da saudade. Isto de facto nota-se aqui, que era o que dizia, e foi por isso que eu interrompi, no fundo, para realçar estes sentimentos de solidão e de abandono que qualquer pessoa que vá trabalhar para Macau, por muito acompanhada e integrada que esteja, sente. Não há dúvida nenhuma, há momentos, porque não é o filho da terra, não é um macaense que está lá desde sempre, não, é de facto alguém que vem de fora e que por muito bem tratado que seja, e é sempre muito bem tratado em Macau, por muito bem tratado que seja, há ali momentos em que se está completamente sozinho. Completamente sozinho, e isso sente-se muito nestes poemas que de facto das Flores de Cinza em que refere. E eu pergunto-lhe, mas de qualquer maneira nas Flores de Cinza tem exílios, permanências e regressos. Estes regressos poderá apontar para um qualquer futuro, uma premonição de um regresso no futuro? Não, o regresso, neste caso, é o regresso a Portugal. Pronto, portanto, o livro está estruturado nesses 3 pontos, não é? O exílios, que é a ida para lá, permanências, os anos de Macau, e depois o regresso será, portanto, a saída de Macau. Já agora, pegando um bocadinho na pergunta anterior, relativamente ao quarto, se haverá uma quarta obra. Há realmente uma quarta obra, mas que não se, na minha opinião, não se integra nesta trilogia, porque esta obra a seguir, que vai ser publicada pela Poets and Dragons Society, a editora, é um romance, tem como título também um verso da Clepsidra, mas, na minha opinião, distingue-se das outras obras porque é um olhar diferente, é um olhar sobre Macau diferente, já feito através da distância. Não é um olhar a quente, como acontece muito particularmente, eu creio que se calhar um dos que tem um olhar mais a quente é este último. É quase como se fosse um registro cotidiano de alguns dias de Macau, não é? O Flores de Cinza, em forma de versos. Neste caso, este romance foi escrito já em Portugal, já depois do regresso. E está prevista para quando a sua publicação? Não sei se será ainda em 2025 ou se será no início de 2026. Talvez ainda no final de 2025. Depende agora também do ritmo editorial. É isso. Eu espero que sim. Estou muito curiosa para ler esta obra que vem já com um olhar distanciado, até porque em regressos, no poema Anjin,
refere, há de facto uma dicotomia entre os de dentro e os de fora, e refere que os de fora, nós os que fomos até Macau, somos pássaros estrangeiros que, ao falar sobre a terra, dizem palavras alheias, ou seja, nós não conseguimos penetrar no mistério chinês. Nós não conseguimos, nem estando em Hangzhou tempo inteiro a trabalhar como académicas, conseguimos, de facto, e tendo imensos amigos chineses, conseguimos, de facto, e por mim falo, há ali uma zona que não passa, portanto há ali uma zona que nós estamos sempre exteriores, apesar de com amizades entre a comunidade macaense, entre a comunidade chinesa e a comunidade portuguesa, e há aquele momento em que nos sentimos estrangeiros, mas isso será muito interessante depois ler o seu romance, que vai ser publicado ora em 2025 ou em 2026, e será muito interessante ler este romance mais com um olhar menos a quente e mais a frio, mais distanciado. Eu faço votos para que o romance corra realmente muito bem e que nós possamos ler mais literatura sobre Macau. Muito obrigada por ter estado connosco e até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço, muito obrigada. Foi um privilégio. Foi um gosto enorme. Muito obrigada. Muito obrigada. Palavras de Lotes. Um programa do Centro Científico e Cultural de Macau com a Rádio Freguesia de Belém.